Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, em direto também no É ou Não É. Imagino que me esteja a ouvir, já a revejo e, portanto, já percebo que sim. Ana Rita Cavaco, mais uma vez bem-vinda. Tenho lembrado recorrentemente que temos, apesar de tudo, do que muito se tem discutido hoje aqui sobre os médicos, um número médio de enfermeiros que, em termos das contas, por exemplo, da OCDE, está bastante abaixo do rácio que apresentamos em relação aos médicos. Então, e a pergunta pode parecer básica, mas obviamente tem uma segunda leitura, porque é que estamos aqui hoje quase só a discutir médicos e aparentemente a relacionar com eles o problema que vivemos nos últimos dias? Bom, muito obrigada pelo convite. Ouvi tudo com muita atenção. Os últimos são também os primeiros e seguramente vou fazer uma brincadeira, não é por ser a única mulher aqui no painel. Com certeza vou ter mais um bocadinho de tempo para falar, mas de facto eu ia dizer isso mesmo. Aquilo que interessa às pessoas lá em casa é perceberem o que é que está a acontecer e os números efetivamente falam por si. Nós temos um relatório internacional que sai todos os anos, que compara os países da OCDE sobre o número de médicos por 1000 habitantes, o número de enfermeiros por 1000 habitantes, e tem também outro rácio muito interessante, que é o número de enfermeiros por médico, e que o ideal é o rácio ser de 3 enfermeiros para um médico, que neste caso no Serviço Nacional de Saúde, e infelizmente em Portugal isso não acontece. Há efetivamente um rácio de médicos por 1000 habitantes muito superior àquilo que é a média dos países da OCDE em Portugal e, portanto, devemos perguntar-nos o que é que está a acontecer. Estão todos no privado? Seguramente que não. Emigraram todos? Seguramente que não, porque isso aconteceu com os enfermeiros. Temos 20 mil enfermeiros imigrados no estrangeiro. Não se compara sequer o número de médicos imigrados com o número de enfermeiros. E temos também um número muito inferior de enfermeiros por 1000 habitantes em Portugal, comparando com a média dos países da OCDE. Esta questão das urgências não é nova. Se nós fizermos uma pesquisa rápida na internet, verificamos que em feriados, férias, alturas de férias, épocas festivas, Natal, etc., nós encontramos estas situações, infelizmente. E eu queria relembrar aqui que, como os números falam por si, eu tenho a maior estima pelo deputado Ricardo Batista Leite e também pelo deputado Luís Soares, são duas pessoas que estimo muito, mas Ricardo, eu convido-te a de facto dizeres onde é que um médico no privado foi ganhar menos do que no SNS, porque eu não conheço nenhum e tenho pessoas na família que efetivamente também são médicos e acho que o que interessa para as pessoas é terem os seus problemas resolvidos para lá da questão do dinheiro, porque é efetivo e é do senso comum e toda a gente sabe que todos os profissionais do SNS estão mal pagos. E toda a gente sabe, por exemplo, os enfermeiros ganham 900 e poucos euros líquidos por mês por um horário de 35 horas. E os médicos também estão mal pagos. Mas também é um facto que têm o seu internato da especialidade pago pelo Estado. Falaram ainda há pouco aqui sobre isso. Os enfermeiros, infelizmente, não têm. Os médicos têm e muito bem. Nós tentamos negociar isto há 6 anos, ainda não conseguimos. Os enfermeiros pagam a sua especialidade do seu bolso e fazem-na no seu tipo de serviço. Há uns anos, as regiões autónomas pagavam integralmente a formação dos enfermeiros. E, como contrapartida, esses profissionais davam 2 anos da sua vida àquilo que era o Serviço Regional de Saúde. É favorável a esse tipo de ideia, Ana Rita? Sou favorável. É que se aplicasse também aos médicos? Claro, as pessoas não morreram, seguiram a sua vida, têm o seu projeto profissional, têm o seu projeto de vida e retribuíram um bocadinho daquilo que foi a sua formação paga. Se nós de facto queremos ter um modelo diferente, se queremos ter coragem para poder implementar as alterações estruturais que é preciso implementar, o Serviço Nacional de Saúde tem um problema estrutural, tem um problema de falta de investimento, ainda tem, mas tem um problema muito grave de gestão básica e de organização. Já vou querer saber mais sobre isso, Ana Rita. Eu prometo que volto já assim, mas como interpelou... Só para concluir, eu não posso continuar a fazer escalas médicas com urgências, bancos de urgência de 24 horas. Qualquer pessoa que nos vê aqui em casa sabe que é humanamente impossível alguém estar 24 horas dedicado a ver doentes. Os enfermeiros fazem turnos de manhã, tarde e noite. Têm escalas que saem com um mês de avanço
E eu ouvi ainda ontem o Hospital de Braga dizer que nem escala tinha para quarta-feira. Isto é inadmissível. Como é inadmissível, e já foi dito aí, os tarefeiros ganham 2 vezes mais, não é verdade. Os tarefeiros chegam a ir ganhar num dia aquilo que é o ordenado de um médico do quadro de um hospital do SNS. E não devem concorrer entre si. Isso é absolutamente errado. O mesmo médico que é do quadro do SNS é-lhe permitido ser tarefeiro noutro hospital do SNS. Eticamente isto é reprovável. Na sua opinião, devia poder fazê-lo no próprio hospital onde trabalha apenas, é isso? Mas não com o mesmo valor, porque senão isso levanta-nos o mesmo dilema ético. O dinheiro é importante para todos, mas ele não pode ser em si só o único caminho e a única missão. Não é só por isso que nós cá estamos. E, de facto, há muito caminho em termos de reestruturação a fazer. As equipas de urgência... Ana Rita, mas deixe-me pegar aqui num ponto, até porque pode não ser claro para quem está em casa e que não domina, obviamente, as rotinas dos hospitais, dos médicos, dos enfermeiros. Quando denuncia, por exemplo, escalas de 24 horas, está a dizer que há médicos que estão a cumprir escalas demasiado longas. Não estamos a falar de um horário semanal, estamos a falar de alguém que faz 24 horas seguidas. São bancos, chamados bancos de 24 horas Exatamente. seguidas. E quando fala de hospitais onde não estava definida uma escala de médicos para daqui a 1 ou 2 dias, está a contrapor isso ao tipo de organização que existe para os enfermeiros. Estou a dizer, interpretei bem? Exatamente, para os enfermeiros e para todos os outros profissionais de saúde. Hoje é dia 14 de junho. Daqui a um mês, os enfermeiros já têm o seu horário. E é evidente que não vão todos de férias ao mesmo tempo, não gozam todos feriados ao mesmo tempo, nem gozam todos folgas ao mesmo tempo, porque isso é incomportável. Neste momento, não são só os médicos que estão a fazer horas extra a mais. Nós temos uma equipa de urgência do Hospital Garcia de Horta, que é um dos hospitais que estamos a falar, cujos enfermeiros fazem todos os meses 1.900 horas extra a mais no seu horário. E em relação à saúde materna e obstétrica, ainda bem que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos falou nas boas práticas no resto do mundo, porque eu relembro aqui que Portugal nunca quis adotar uma diretiva comunitária que permita aos enfermeiros especialistas de saúde materna e obstétrica exercerem as suas competências em toda a sua plenitude, nomeadamente fazer parte e seguir gravidez de risco e prescrever os exames necessários e fazer as ecografias. Portanto, dá-nos muito jeito falar naquilo que é as boas práticas do resto do mundo quando elas não tocam naquilo que a classe médica não quer. E isto foi sempre uma coisa que a classe médica não quis. E isto tinha-nos resolvido hoje metade dos problemas que nós temos na saúde materna e obstétrica. E muitos obstetras hoje, se o falarem com verdade, dizem que aprenderam a fazer partos com as enfermeiras parteiras e os enfermeiros parteiros. Ana Rita, gostava que me respondesse a mais uma pergunta, pelo menos, que é esta. Quando diz que há um problema grave de organização, está a falar concretamente de quê e o que é que lhe parece que podia alterar esse problema grave de organização? Então, desde logo acabarmos com a história dos bancos de urgência de 24 horas. E isso é humanamente impossível. Eu não sei como é que durante tantos anos os médicos quiseram esse tipo de organização de trabalho, porque os enfermeiros não queriam. Nós temos turnos de 7 a 8 horas em que fazemos manhãs, tardes e noites. Tem que existir uma escala até para a vida das pessoas, para a questão motivacional, para a questão da sua organização familiar. Tem que haver uma escala de avanço, com um mês de avanço, que é como existe para outras classes profissionais. E, na sua opinião, isso impedia a situação que vivemos nos últimos dias? Não impedia totalmente, porque há outros fatores que concorrem para isto, desde logo aquele que eu falei agora aqui, e que poderia mitigar muito esse problema se nós conseguíssemos ser um país tão evoluído como os outros e termos efetivamente os enfermeiros especialistas em saúde materna a exercer todas as suas competências. Eu recordo-me que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos foi tão atencioso durante o protesto dos enfermeiros especialistas de saúde materna e disse que tinha médicos especialistas em obstetrícia para poder assegurar os serviços todos e, portanto, eu agora retribuo a gentileza. Nós também temos enfermeiros especialistas para poder dar resposta a estas grávidas e evitar aquilo que se passou nas Caldas da Rainha, por exemplo. Ana Rita Cavaco, em meio minuto mesmo para concluir, em relação às escalas de verão, podemos estar tranquilos em relação aos enfermeiros? Não é por aí que vamos ter meses particularmente difíceis?
Não, nós não podemos estar tranquilos nunca em relação às escalas dos enfermeiros, porque só para as pessoas lá em casa terem uma ideia, com esta falta crónica que o país tem, o serviço de urgência do Hospital de Santa Maria, por exemplo, tem metade dos enfermeiros na equipa do que aquilo que deveria ter. Portanto, nós isso nunca podemos estar tranquilos. E temos constrangimentos, como têm outras classes profissionais. Agora, há aqui questões organizacionais que têm que mudar efetivamente, e só para fazer aqui uma correção, efetivamente não é, em Portugal, não é transposta a diretiva que permita às enfermeiras de saúde materna e obstétrica fazer partos dentro dos hospitais. Agora, pergunta Carlos Daniel, e fazem? Claro, fazem. Eu acabei de dizer que muitos médicos obstetras aprendem a fazer partos com as enfermeiras parteiras e os enfermeiros parteiros. A verdade é que isto acontece, mas o Governo nunca quis reconhecer que nos cuidados de saúde primários os enfermeiros têm competência para seguir a gravidez de baixo risco e nos hospitais têm competência para fazer partos, para fazer ecografias e para fazer tudo mais. Portanto, isto acontece, mas efetivamente não é reconhecido. E tal como isto acontece, acontecem os bancos de 24 horas, infelizmente. E acontecem muitas outras coisas, como não termos equipas dedicadas em exclusivo de médicos ao serviço de urgência, que a Ana Rita Cavaco e é isto que precisa de mudar. já enunciou, e agradeço obviamente que o tenha feito também neste programa. Muito obrigado.